A história que muitos brasileiros não conhecem. Quem são esse povo que forma os grupos do MST? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é o que eles dizem. A maioria desse povo entra nesse movimento acreditando que vai ser incluído no projeto de reforma agrária. Porque existe uma promessa, mas só na teoria, porque na prática, esse povo nunca terão seus títulos de propriedade. O objetivo deles é conseguir, esse povo quer conseguir o seu título de propriedade privada para começar a ser um agricultor independente. Mas o que eles não sabem é que vão ser usados como massa de manobra do PT, em conluio com alguns outros partidos de esquerda. Esse movimento é comandado por dirigentes filiados ao PT. Em época de campanha política, eles são coagidos a votar somente nos candidatos do PT e partidos aliados. Eu vou agora mostrar aqui para vocês o testemunho de uma mulher, uma ex-sem terra, fazia parte desse movimento. Ela acreditava que um dia poderia ter o seu título. Ficou acampada por 16 anos e depois foi expulsa da propriedade. Vamos assistir. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter um caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do poço de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, para mim não é honra estar aqui. Não é alegria. É vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na gaviota, 60 litros de água, para fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão, em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela, depois de quase 16 anos. A minha casa, depois de tantas marchas, alguém aqui já participou de uma marcha? Valmir, os pedaços, né, Valmir? Os pedaços da estrada. Você nunca... Não, Valmir não vai ficar vermelho. Ele não vai ficar vermelho. Porque ele não quer admitir que todo mundo erra, ou que o acampamento, ou que o assentamento, ou que os militantes estão errados.
reforma agrária. O que foi feito, o que foi demonstrado aqui, inclusive, pelo Chico Graziano e pelo Tribunal de Contas da União, é que a reforma que foi feita durante os governos petistas dava os terrenos, isso quando dava, né? Isso quando não condicionava aos movimentos sem terra, isso quando não condicionava a CUT, como aconteceu durante o segundo mandato do governo Dilma. E não dava dignidade daquela pessoa conseguir plantar a sua própria, seu próprio cultivo na sua terra. Ou seja, não dava as condições mínimas para aquela pessoa se manter naquela terra. Tanto que, durante os governos petistas, a evasão dos assentamentos foi de 80%. 80%. Isso não sou eu que estou falando do Tribunal de Contas da União. Você pode puxar o dado do Tribunal de Contas da União. De 80%, ou seja, você não dava as condições mínimas para aquelas famílias plantarem, não dava as condições mínimas para aquelas famílias sobreviverem e depois estava dizendo que estava promovendo reforma agrária. Mas para além disso, eu trago aqui algo que vai ser debatido no mês de agosto, que é a denúncia e que é a informação que eu recebi de que lideranças de movimentos sem terra, de movimentos que invadem propriedades no estado de São Paulo, receberam em suas contas pessoais vantagens indevidas a troco de extorsão. E eu não estou falando aqui de laranjas, e eu não estou aqui falando de pessoas que receberam em nome de outras pessoas, eu estou falando de lideranças de movimentos sem terra que receberam nas suas contas pessoais. E esse é um debate que a gente vai ter aqui nessa comissão em agosto para mostrar que de defesa de reforma agrária ou dos mais vulneráveis isso não tem nada. Tem a defesa dos próprios bolsos. E isso a gente vai demonstrar aqui nessa CPI, inclusive com crédito em conta no nome dessas lideranças. Agora, eu quero mostrar para vocês o trabalho que o Bolsonaro fez em relação ao projeto de reforma agrária. Quantos títulos ele deu para cidadãos de bem da nação brasileira? Na cidade de Miracatu, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade rural a famílias assentadas na região do Vale do Ribeira. É a maior entrega de documentos em áreas da reforma agrária no estado em 2 décadas. A economia de Miracatu, extremo sul de São Paulo, é baseada no cultivo da banana. Os pioneiros que chegaram aqui na década de 60 relembram. Eram tempos difíceis. Não tinha as estradas que poderia trafegar as bananas, né? Não tinha ônibus mesmo para a gente viajar, entendeu? A gente andava 30, 40 quilômetros a pé. A gente, quando queria acessar crédito, muitas vezes faltava documento. Os menores nunca conseguem. Apesar de morarem na terra e de trabalharem nela anos a fio, as famílias não são donas. A propriedade só vem com um documento e ele muda tudo. Com esse documento é possível conseguir financiamento no banco e investir na produção. É possível também ter a certeza de que no futuro os filhos vão herdar tudo o que foi construído. E o título definitivo finalmente foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro a famílias da região. E aqueles ainda em processo de regularização receberam um contrato de concessão de uso, que permite o acesso a políticas de apoio em áreas de reforma agrária. É uma carta de alforria, é a independência, é a liberdade dessa população. A Eliana, produtora de leite há 10 anos em Araçatuba, no noroeste do estado, enxerga um futuro melhor com a posse definitiva da terra. A intenção minha é continuar trabalhando, produzindo e prosperando na minha terra. Não vender, não arrendar, não alugar. É continuar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu sou da terra, gosto da terra e é isso que eu quero fazer. A gente agora vai acompanhar o presidente da República, que está numa cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural em Flores de Goiás. Em Goiás, a gente vai acompanhar um trechinho do discurso do presidente. Dizer mais a vocês que são aqui do campo, graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa, a economia de vez depois fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica.
E lembre de uma coisa, pessoal. Respeito todas as religiões e quem não tem religião também. Mas o João Campos, pelo que eu sei, é um pastor também, né, João Campos? Aí aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta para consertar o corpo humano. Quando tiver um problema, vai para lá. Você vai achar uma palavra que vai te motivar a continuar lutando, a continuar ao lado da sua família, a continuar a atingir os seus objetivos. O presidente Jair Bolsonaro entregou na última sexta-feira títulos de propriedade rural no Maranhão. São mais de 17 mil títulos, entre provisórios e definitivos, que regularizam a situação de agricultores e assentados da reforma agrária no estado. Francisca tem uma propriedade rural em Açailândia, no estado do Maranhão. E depois de 15 anos, ela e o marido Antônio receberam um título rural da terra das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes a gente quer fazer um serviço, fazer um empréstimo, e aí não tem como, sem o título não tem jeito. Bolsonaro esteve no município, que fica a quase 600 quilômetros da capital São Luís, para entrega de mais de 17 mil títulos rurais. E você podendo produzir na tua terra, podendo agregar valor à mesma, com obras, podendo ter a certeza que aquilo será incorporado ao seu patrimônio familiar, aquilo ficará para os seus filhos, realmente é um grande peso que sai de nossos ombros. Aprendo todos os dias com a aptidão de alguns colegas defenderem atos criminosos. Ora, invasão é crime. Nós não estamos falando de agricultura familiar, nós não estamos falando do governador populista que foi reeleito, nós estamos falando de reforma agrária que está na Constituição, nós estamos falando de crime. Invasão é crime. E aí alguns colegas se levantam para defender um ato criminoso. Ah, isso é para pesar uma negociação, isso aí é para poder pressionar o governo. Crime! Crime! Pelo amor de Deus, tem pessoas aqui defendendo prática de crime. Agora, nós realizamos um evento esse domingo, o ministro da Justiça falou, vamos oficiar a Polícia Federal para verificar se nos discursos há incitação ao crime. Ok, ministro, todos os discursos que foram lá realizados, não há qualquer incitação ao crime. Agora nós estamos vendo aqui nessa CPI todas as reuniões, sem exceção, parlamentares defendendo a prática de crime. Então, vamos pedir também para o senhor ministro da Justiça, pedir para a Polícia Federal verificar todas as manifestações dos colegas deputados, porque está havendo aqui incitação à prática de crime. E junto com esse crime de invasão vem estupro, tortura, ameaça, extorsão, dano, destruição ao patrimônio, assassinato e uma centena de outros crimes. O que nós estamos combatendo, o que nós estamos caçando, o que nós estamos perseguindo são criminosos. O Brasil não pode mais dormir com a sensação de que o crime compensa. Não é o fato de ter um descondenado na presidência que pode endossar toda e qualquer prática de crime ao ponto de parlamentares virem aqui nessa casa defender a prática de crimes. E eu gostaria de lembrar duas coisas. A primeira, o CNJ se miscui em questões políticas, tá? Inviabilizando a reintegração de posse, o que com certeza vai desaguar no incentivo à prática de mais crimes e na violência do campo, porque, salvo o melhor juízo, o desforço imediato não foi revogado e ainda existe. E todo proprietário de área rural ou urbana tem o direito, não é um favor, não é uma benesse, é o direito de repelir a injusta invasão com os meios proporcionais, inclusive se houver risco à integridade física das pessoas, meios letais. Então eu advirto aos invasores que muitos dos rincões do Brasil, pessoas de bem, não tolerarão a prática de crimes e vão repelir a invasão injusta com esforço imediato, com esforço proporcional.